Finalmente XDefiant está entre a gente. Eu tô louco porque eu já joguei uma madrugada inteira e eu tenho certeza que muitos de vocês que ficaram com vontade de jogar provavelmente tiveram esse problema que eu tô tendo nesse meu PC aqui. Cara, tá legal, tá bonito, mas 19, 20 FPS para um jogo competitivo é um pouco complicado, né? Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente pode configurar o nosso PC para ter melhor FPS dentro do novo game da Ubisoft, que é o XDefiant. Bom, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o PC que eu tô rodando é o Ryzen 5 8500G sem uma placa de vídeo dedicada, só com a placa de vídeo integrada do processador. Quem sabe que ela é bem forte, mas para esse game, com as configurações que eles vieram, né, de fábrica, de configuração padrão, na parte de vídeos e gráficos, se vocês olharem aqui, o game decidiu que o meu PC vai rodar no alto, e é um problema, porque ele não tá rodando no alto. Bom, então pessoal, a primeira coisa que vocês precisam fazer é entrar na configuração do jogo. Saia da sua partida, entra no menu que fica mais fácil para você mexer, você não fica afobado, tá bom? A primeira coisa você vai decidir se você vai estar jogando no mouse e teclado ou se você vai estar jogando no controle. Então, no meu caso, mouse e teclado, eu vou deixar aqui porque daí sim ele vai identificar o meu dispositivo de entrada, certo? Campo de visão, cara, o campo de visão você pode deixar no 60 ou no 120. O 60 você vai ver menos coisas, o 120 você vai ver muito mais. Porém, isso acaba tendo mais texturas na sua frente para renderizar. E dependendo da sua máquina, se você não tiver tanta memória, então uma configuração muito potente, eu recomendo você deixar aqui na casa do 100. Porque daí sim você já vai ter uma visão muito grande, mas também não vai ter que renderizar tanta coisa ao mesmo tempo. Agora, caso você não goste, ou então você prefira jogar com 120 ou tem uma máquina que rode, deixa no 120. Eu sempre rodo lá porque, cara, é muito legal. E muitas dessas configurações aqui são um pouco pessoais, então você tem que ir testando e vendo o que mais te agrada, porque elas não impactam diretamente no desempenho. Mas essa aba aqui de vídeo e gráficos, sim, ela realmente impacta diretamente no seu desempenho. Então a primeira coisa é o modo de exibição. Você pode deixar a tela inteira, a janela, no caso full screen, ou então só no modo janela. Eu recomendo você deixar ou aqui no janela tela inteira ou no modo tela inteira. No caso não é uma janela, é o full screen mesmo. E qual é a diferença? Uma é que você vai ficar cravado aqui nessas configurações, você não pode alterar, e a outra você consegue configurar e também o Alt Tab fica um pouco mais rápido. Por exemplo, o monitor que eu estou utilizando aqui é um monitor da Redragon Full HD 165 Hz. Então eu quero que ele tenha essas configurações por padrão. Eu venho aqui, deixo ele em Full HD e também seto em 165 Hz de atualização. Agora, caso você sinta que o seu game não está rodando muito bem ali nessa resolução em Full HD, você pode ir diminuindo, sabe? Mas primeiro faz o teste em Full HD, depois se não rodar, a gente começa a diminuir isso daqui, porque tem outras configurações que acabam ali importando bem mais. Como por exemplo, o Buffer Triplo. Essa configuração, quando você deixar ativada, ela deixa o FPS mais estável, só que ela também dá um pouquinho mais de latência, input lag, né? E se você está buscando FPS, você deixa ela ativada, né? Estabilidade de desempenho. Agora, se você está buscando ali performance e menos tempo de resposta, ou melhor, um tempo de resposta bem mais curto, aí você deixa ele no desligado. Então, no caso dessa nossa máquina, eu vou deixar ele ligado, tá bom? Agora, para essa configuração de latência reduzida, você pode deixar ligado para de fato reduzir a latência, mas se você quiser ler um pouquinho mais de FPS, você pode deixar desligado, só que daí sim você vai ter um pequeno aumento de input lag. Só que, pessoal, isso aqui é uma coisa muito também pessoal, na verdade, porque talvez você vai jogar casualmente e você nem vai sentir. Eu recomendo vocês fazerem o teste com essas configurações antes de mudar e depois você muda e faz o teste, vê o que melhor te agradou, se mudou muito para você no seu desempenho, na sua máquina, ou então se você sentiu muito input lag, porque eu sei que tem muita gente que é mais sensível a esse tipo de coisa. Para mim acaba não sendo tão impactante, mas eu gosto de deixar um pouquinho aqui, ó, com a latência reduzida ligada, porque a gente sabe que nessas trocações, o jogo mais rapidão assim é melhor, né? A gente sabe. Nesse computador aqui eu não tenho a placa de vídeo da Nvidia, então a gente está utilizando uma placa de vídeo integrada da AMD, mas caso você tenha, você pode ativar essa opção aqui de Nvidia Reflex de baixa latência. Você deixa nessa configuraçãozinha aqui do meio, que é o sol ligada, sem ser a opção ligada mais boost, porque só no ligado você já vai ter uma redução ali no input lag também, né, no caso nessas latências, e você não vai sentir tanta diferença no ligado mais boost, você vai acabar pesando um pouco mais para sua placa de vídeo. Agora, brilho e contraste, isso daqui não altera diretamente
diretamente no nosso desempenho, mas é um pouco mais na questão de você conseguir ver o seu inimigo ou não nas partes mais escuras ou partes mais claras. Sendo bem sincero, pessoal, eu quase nem mexo nisso daqui, porque o padrão que o jogo te dá já é bem interessante e eu calibro o meu monitor ao invés de ficar mexendo direto no jogo. Mas caso você sinta necessidade, é só configurar. A mesma coisa vai se aplicar aqui para a parte do HDR, mas cara, eu acho que para jogo competitivo você acaba não ativando muito essas configurações. Agora, como esse é um jogo bem recente, ele também te dá a opção de renderizar em DirectX 12, que para esse game aqui eu senti que ficou bem mais fluido. Então, por padrão meu veio desativado, então eu vou clicar no ligado, né? E eu vou ter que reiniciar o meu game também antes de fazer isso, mas primeiro vamos terminar essas configurações. Porque logo aqui embaixo nós temos o preset de qualidade gráfica. Então, como o meu game já definiu que as configurações recomendadas para esse meu PC foram no alto, né, no preset alto, e a gente viu que não rodou muito bem, né? Você pode colocar aqui ó, no ultra, personalizado, ou então médio ou baixo. O que eu gosto de fazer? Colocar primeiramente tudo no baixo e depois ir tirando ou aumentando o que a gente não quer ou o que a gente precisa. Até porque o FPS ele não vem só de você colocando as coisas no baixo. Tem muita coisa que dá uma vantagenzinha a mais caso você deixe no médio. Eu vou explicar já já. Modo de V-Sync, eu geralmente deixo isso aqui desativado, a não ser que eu tenha aqueles tearings nervosos, são aqueles cortes que você tem no meio da tela. Então, deixa desativado, porque daí se a gente pegar mais do que 165 FPS, ele não vai cravar na taxa de atualização do monitor junto com a placa de vídeo. E junto a isso eu também deixo desativado o limitador da taxa de quadros, a não ser que de fato eu queira ele deixar uma taxa limitada por conta de alguma configuração específica que você fez no seu monitor, mas por padrão, pessoal, deixa isso aqui no desativado. Ou no máximo que você pode fazer é jogar um pouquinho, ver o máximo de FPS que a sua placa de vídeo pegou, e aí sim você limita um pouquinho mais abaixo do máximo, porque daí ele não dá aqueles picos na linha do frame time e você consegue um FPS mais estável. Mas, como eu já disse num vídeo de configuração, tá aqui nos cards para vocês verem, e eu recomendo deixar esse limitador desativado, tá bom? Qualidade de contraste, aqui pessoal, a gente não pode deixar ele muito no baixo, porque ele vai dar um contraste entre o fundo e o personagem. Então imagina que você tá lá contra o seu inimigo, ele tá num fundo vermelho e aquele contorno vermelho também é vermelho, e esse contraste vai dar literalmente um contraste maior para você saber o que é o fundo e o que é o inimigo. E se você deixar muito no baixo, você perde, então tudo meio que fica misturado nas cores. Então eu recomendo você deixar pelo menos aqui no médio, tá bom? Porque isso vai te salvar em muitas daquelas ocasiões que você olhou o cara e falou assim, putz, eu não vi ele porque ele tava camuflado. Na verdade era o contraste que não tava batendo. Aí sombra de holofote, ela não vai importar tanto para nossa gameplay, até porque o jogo de fato não tem muitas áreas escuras com bastante iluminação, então a gente pode deixar no baixo. Claro que futuramente ali quando eles lançarem alguns outros mapas que seja lá, sei lá, um pouco mais cyberpunk da vida, aí você pode colocar no médio ali, mas eu recomendo deixar no baixo porque isso acaba pesando um pouco e, sendo bem sincero, você não vai ter tantas vantagens competitivas com relação a isso. Aí resolução da sombra de holofote, você também pode deixar ela no baixo, até porque a gente não vai ficar parando e analisando a sombra que tá ali na nossa frente. Cara, o jogo, de fato, ele é bem bonito, tá? Mesmo você deixando as configurações no baixo, você vai ver que ele ainda assim é muito bonito. Pra você jogar na freneticidade que é o game, você acaba não percebendo. Agora, sombras de contato são literalmente aqueles detalhezinhos que você no meio da gameplay não vão parar pra ver, então realmente pode deixar no desativado, até porque quando você aumenta aqui, você acaba de fato aumentando um pouco o processamento e a gente não quer isso, a gente quer mais FPS, então a gente precisa ali liberar a nossa memória, liberar um pouco do uso da nossa GPU ou do processador também. Mas a escala de resolução, pessoal, é uma coisa que a gente precisa deixar no 100%, porque ele vai pegar, né, o Full HD e vai ter uma escala de renderização, né, de resolução de 0 a 100%. Então se a gente deixar ele aqui em 85%, vai ser literalmente 85% da escala da resolução de Full HD, que daí meio que perde o sentido, ele não é uma tela Full HD. O jogo tá rodando em escala Full HD, mas ele não tá rodando na resolução Full HD, então é um pouquinho menor. De fato, isso ajuda bastante ali a aumentar o desempenho, até porque você tá rodando em uma resolução menor, porém o jogo fica um pouco mais pixelado. Então deixa ela aqui em 100% ou em 85%, e se você vê que tá precisando de mais desempenho, ou então não tá tão pixelada a sua tela, aí você pode reduzir um pouquinho, e aí quem sabe vai te ajudar. Mas eu gosto de deixar no mínimo 85% ou então em 100%. E em casos extremos, cara, aí sim eu posso deixar em 75% ou, sei lá, 50%. Agora, aprimoramento é praticamente a nitidez da sua imagem. Então, por padrão, o jogo deixa no 7.
eu não senti diferença nisso. Então, cara, deixa no 7, deixa no 8, faz o teste também. Se você sentir com o monitor um pouco maior, talvez você sinta uma diferença, mas o que o jogo te manda por padrão já é bem interessante. Detalhe de partículas e neblina volumétrica são duas configurações que é um pouco polêmica. Pra falar bem a verdade, eu sempre deixo os dois no baixo e no desligado, porque pra mim, além de liberar ali mais processamento pra GPU, porque não fica tanta partícula espalhada, eles não têm tanta qualidade, nem tem necessidade de você ter qualidade nessas partículas, por mais que seja legal de vez em quando você tá jogando no outro. Só que muitos pro players dizem que, principalmente na parte de detalhes de partícula, quando uma granada explode, como ele fica borrado, você não consegue de fato enxergar bem o inimigo atrás. Só que sendo bem sincero, pessoal, pra gente que joga mais casualmente, isso acaba nem afetando, até porque a gente vai morrer de qualquer jeito, né? Porque nossa mira não é lá aquelas coisas. A mesma coisa acontece com a neblina volumétrica. Eu deixo no baixo, porque dentro da smoke, fora da smoke, eu não vou enxergar nada. Talvez o pro player consiga enxergar no meio da neblina, que tem uma outra diferença de neblina, ele sabe que é uma terceira smoke do amigo do time dele, ou então que ele consiga enxergar o inimigo. Eu só vou morrer, então pra evitar que eu morra com FPS baixo, eu deixo tudo no mínimo. Então comenta aqui embaixo quais as configurações que vocês acham mais polêmicas e por que vocês discordam delas ou não. Deixa aqui, eu quero saber, hein? E agora tem mais outras 3 opções que eu também deixo no baixo, então não era mais fácil deixar no baixo direto, no preset baixo, usando. Na verdade, pessoal, tem configurações que, como eu disse pra vocês, a gente começa a aumentar ou então diminuir de acordo com o nosso computador, ou então de acordo com a utilização que você vai fazer, se você é uma pessoa mais focada no profissional, no competitivo, ou então até mesmo no casual. Então, qualidade de reflexos globais eu deixo no baixo, qualidade de reflexos locais eu também deixo desativado. E qualidade de vegetação, cara, você vai ficar olhando no mato no meio da trocação de tiro, deixa desativado, já era, pronto, acabou. Transluminescência eu deixo desativado, oclusão do ambiente eu também deixo no baixo. Às vezes eu coloco isso aqui no médio porque, cara, é um detalhezinho tão besta, mas às vezes acaba me incomodando, porque tem hora que eu tô, de fato, aí sim eu tô olhando pra vegetação do jogo ali, eu fico tipo, nossa, cara, esse escorregador no meio do mapa é tão bonito, aí no caso a oclusão de ambiente dá esse charme, principalmente por conta da iluminação, né? Mas, como a gente quer mais FPS, deixa no baixo aí. Fica baixo. Agora, detalhe dos objetos, cara, isso daqui sim você deixa ele no baixo, porque você não precisa ver que o quadrado é quadrado em 3000 polígonos. Ele só precisa ser um quadrado. Então, quanto mais eu aumentar aqui, deixar perto de 100, mais polígonos vão ter por objeto. Aí você pensa, se vão ter mais polígonos, é mais coisa para o meu PC processar, então se eu deixo no baixo, é menos coisa para ele renderizar e carregar e menos forma para ele gerar, então ele vai ter que usar menos processamento, então mais desempenho você vai ter. Agora, distância de transmissão externa, eu deixo isso aqui um pouquinho alta, né, alta no caso, aqui por volta do 5, na metade, porque daí eu consigo enxergar um pouco mais longe o que é aquele objeto. Porque sabe quando você vai chegando perto do objeto, ele vai deformando até chegar no objeto? Então, eu quero saber de longe que aquele quadrado é um quadrado. E às vezes ele só vai ficar um negócio estranho, e até eu chegar perto e ver que é um quadrado, talvez eu tenha morrido. Então eu deixo isso aqui por volta do 5, porque daí sim ele vai carregando um pouco antes de eu chegar perto dele. E aí eu consigo ver de longe que é um quadrado. Não precisa ser um quadrado, pode ser qualquer outra coisa que o inimigo possa pegar um cover atrás. Você entendeu? Agora, reflexo na lente, a não ser que você goste de ter um reflexo te atrapalhando no meio da gameplay, você deixa ligado. Se não, deixa desativado, porque isso aqui não vai ter diferença nenhuma no seu desempenho. Qualidade da água. Essa eu sei, que eu tenho certeza que vocês aí que estão assistindo, muita gente, fica apreciando a água. Nossa, que beleza, que bagulho maravilhoso. Só vou deixar no baixo. Agora, a aberração cromática, se você deixar desativado, vai parecer que as coisas que estão na sua tela, elas são literalmente chapadas na sua tela. Mas quando você deixa ligado, você vai notar que o seu HUD não fica literalmente colado. Vai ter como se fosse uma bordinha de como de fato fosse algo colocado digitalmente. Eu acho que é a explicação mais fácil que eu posso dar pra vocês. Mas aí também é gosto, tá? E qualidade do terreno, você pode deixar baixo caso você tenha de fato precisando bastante de desempenho, mas caso você coloque aqui no médio, você vai ter ali um terreno que de fato é um pouquinho melhor, você vai conseguir ver que ele não é uma colagem de papel, aí sim vai parecer que tem um buraco e enfim, é mais para uma dinâmica do game. Aí agora, antes de você sair e fazer qualquer coisa, você vai clicar em aplicar, tá bom? Para você não perder essas configurações. E aí o resto, pessoal, em relação a áudio, não tem muito o que fazer, porque é gosto. Tipo, o volume principal, cara, eu deixo sempre no 100, o volume do diálogo eu deixo no 100 também. Tudo isso aqui eu deixo no 100, eu só faço isso daqui, que é o silenciar áudio quando estiver minimizado, porque quando eu dou um Alt Tab, não quero ficar ouvindo o jogo, porque eu quero ouvir uma música, assistir algum vídeo e o jogo ficar falando lá no meu ouvido, eu fico nervoso. Se você quiser ver um vídeo de como melhorar o seu headset e equalizar ele, tem um videozinho aqui nos cards que eu vou Tarel fez, que talvez te ajude aqui nas configurações da parte do áudio. Aí na parte de controle, mouse e teclado, eu também jogo sempre por padrão, cara, eu sou o gameplay mais casual, cara, eu realmente gosto de jogar com o que vem, e se eu mudar, parece que o jogo não faz mais sentido na minha vida, então eu deixo
tudo padrão, controle também eu praticamente jogo como tá tudo no padrão, porque é bem padrão, então um jogo vai ser sempre padrão do outro. Mas, novamente, pessoal, isso aqui é gosto e eu recomendo você ir fazer os testes para caso você se adapte melhor com uma configuração diferente. Tem vários vídeos de várias pessoas que jogam um pouco mais profissionalmente que te dão essas dicas aí no YouTube. Isso é muito importante, depois que você aplicou essas configurações, antes de sair procurando uma partida tipo um ansioso, vai lá, fecha o seu jogo, aí você abre ele de novo, porque daí sim você vai garantir que tá tudo rodando da maneira que era para estar rodando. Aí você não vai ter nenhum tipo de problema, beleza? Bom, pessoal, a gente saiu de 20 FPS e foi para quase 80 FPS. É um baita salto, principalmente para o nosso PCzinho que não tinha placa de vídeo, então para você que não tá conseguindo ali ficar bem próximo ou então estável acima dos 60 FPS. Eu acho que é uma configuração bem interessante, que claro, você pode ir fazendo algumas alterações dependendo da configuração do seu PC, mas basicamente é isso. Eu espero que você tenha curtido e tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, não vou tomar mais seu tempo, vai ganhar aquela partida ranqueada. Eu vou ficando por aqui, jogar um pouquinho mais, porque tá bem legal. E é isso. Falou!